Boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo, né? Graças a Deus estamos aqui de novo. E hoje sem tanto calor, né? Tá uma brisa gostosa. O dia foi quente, mas hoje Deus preparou essa noite especial para nós. Vamos começar cantando, aquecendo o nosso coração. Vamos cantar, eu tinha passado, desculpa viu Anderson, eu tinha passado um número errado, mas é 437. Vitória em Cristo. Professor Ricardo e professora Adriano, vamos lá. Todo mundo conhece, né? Então canta aí. Vamos louvar o nome de Deus. Vida bela história, que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos... Eu acho que a gente não conhece muito bem, né? Ouvidos seus gemidos, de seu sangue dos remidos, contrito me prostrei, vitória nele achei. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, e paz e alegria raiou novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi que ele cura, sim, a todos. Quem sabe bem, canta forte para a gente aprender. Que o coxo fez andar então, e ao cego deu visão. Porém clamei, meu mestre, vem restaura minha vida. E logo Cristo me atendeu e a mim vitória deu. Vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, e paz e alegria raiou novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Ouvi falar da glória que virá após vitória. Vários Unidos por Jesus, na resplendente luz, de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar. vitória em Cristo, eterna vitória, buscou-me, salvou-me, na cruz por mim morreu, e paz e alegria raiou novo dia. Vitória Jesus me deu no sangue que verteu. Amém. Número 123.
O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal e envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus, Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. Cantem. O amor de Jesus é fragrância da flor, inunda meu coração. Sua paz me calma e prazer. Eu sei que há um céu para mim. A Cristo Jesus minha vida darei, por seu grande amor sem fim. O amor de Jesus minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz quero sempre seguir a senda que satisfaz, servindo a Jesus meu Senhor, com zelo e com devoção. Desejo falar e cantar desse amor que nos traz ao coração. Amém. 150. Esse é um dos mais conhecidos da nossa igreja, né? Vamos cantar. Dias a vencer, em que triste te sentes, sem ter esperança e prazer. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças da alma trazer. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo, não desistir, Ele virá. Este mundo eu sei já não vai muito longe e o mal vai em breve findar. Minha fé em Deus
desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Deus está nos dando o privilégio de ainda hoje, e ainda enquanto Jesus não voltar, de termos a oportunidade de experimentarmos o refrigério que o Rio da Vida pode trazer para nós. E agora nós, ao cantarmos essa canção que se tornou tão significativa para nós durante toda a semana, eu queria convidar você a uma reflexão profunda daquilo que Deus já fez e o que Ele pode ainda fazer na sua vida. Mais uma vez, a gente vai insistir, o Rio da Vida está passando por aqui, e você pode tomar a decisão de ficar na beiradinha ou mergulhar. Eu tenho certeza absoluta que Deus hoje está olhando com olhos de carinho, de acolhimento, de perdão para você, esperando que você escolha mergulhar. Então vamos colocar em pé e vamos pedir que Deus nos dê coragem para experimentar do Rio da Vida. Começando com as irmãs. Imenso é o teu amor, em tuas águas eu me deixo levar, me limpas e me curas, minha alma clama por ti. Todos. Rio da vida, Rio que traz a paz que eu tanto almejo, rio tranquilo, sereno, rio de paz, que eu possa sentir o fluir do teu poder. Vamos todos. Jamais irei de ti fugir, teu rosto eu desejo contemplar. Eu quero ver tua glória, toma minha vida, eis-me aqui. Rio da vida, rio que traz a paz que eu tanto almejo, rio tranquilo, sereno, rio de paz, que eu possa sentir o fluir do teu poder. Adore o Senhor, só vocês. Rio da vida, rio que Traz a paz que eu tanto almejo, rio tranquilo, sereno, rio de paz, que eu possa sentir o fluir do teu poder, que eu possa sentir o fluir do teu poder. Amém. Dobrar nossos joelhos para uma oração. Eterno Deus e nosso Pai,
Criador dos céus e da terra, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de novamente estarmos na Tua presença, na Tua casa de oração. Obrigado, Senhor, porque nesta noite nós nos encontramos aqui mais uma vez para dar glórias ao Teu nome e suplicar-te, Senhor, uma semana abençoada na vida de cada um de nós. Diante de nós se descortinam os dias dessa nova semana. Nessa primeira semana do último mês desse ano, nós queremos colocar a nossa vida nas Tuas mãos, suplicante, Senhor Deus, de que cada detalhe de nossa vida possa ser abençoado e operado pelo Teu poder. Se alguém tem entrado nesta igreja com uma luta profunda no seu coração, que essa luta possa ser vencida pelo poder do Espírito Santo, por isso vimos a Ti, buscar-te em espírito e em verdade. Olha para nós com misericórdia. Sê Tu, ó Pai, propício a nós pecadores, em abraçar-nos em Teus braços de amor, e agora permitir que contemplemos o Teu rosto de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É um privilégio poder estar aqui com você novamente neste momento de culto. A você que está acessando pela internet a Igreja Central de Sorocaba, seja bem-vindo conosco também e no nosso culto regular. Nós tivemos uma semana aqui de festa, onde pessoas vieram da cidade de Sorocaba inteira, e hoje nós estamos aqui com uma festa particular da Igreja Central. Hoje nós tivemos um evento todo especial de um grande grupo dessa igreja, que foi o coral. O coral que participou todas as noites aqui, esteve todos os dias conosco aqui, hoje teve o seu retiro. Mas nós estamos aqui para louvar o nome de nosso Deus. E eu vim aqui hoje como membro desta igreja, porque sou membro desta igreja aqui. O pastor Disseu é o meu pastor. E o meu pastor hoje não pôde vir pregar, porque ele teve que cuidar de uma das outras igrejas. Ele tem outra igreja que ele cuida também, que é a Igreja do Novo Mundo. E ele está na Igreja do Novo Mundo. E ele me disse, olha, então você que é membro da minha igreja, agora estou mandando você ir lá cuidar da igreja para mim. Não é assim, Marcos? E a gente obedece o pastor, né? Ele é o nosso pastor. Mas a gente está aqui para uma festa muito especial. Hoje é o dia do batismo da Bruna. E ela trouxe os amigos e parentes também. Sintam-se bem entre nós. Nós tivemos 120 batismos na semana que passou, até ontem, 123 batismos. E de toda a grande Sorocaba, assim bem como da cidade de Salto, nós nos unimos aqui em várias igrejas no projeto Cruzada Evangelística. E a Bruna queria que vocês estivessem no batismo dela. Ela poderia ter sido batizada em um outro dia daqueles. Mas ela gostaria que vocês estivessem aqui. Ela é muito especial para vocês e para a nossa igreja também. E esse culto é para a glória de Deus, mas também para o coração da Bruna, que todos nós amamos tanto aqui nesta igreja. Tá certo? Quero convidá-la a abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 13. Livro de Gênesis, capítulo 13. Quero falar nesta noite, já que estamos começando uma nova semana, o primeiro dia da semana, quero falar para você um pouquinho sobre o segredo do sucesso. Ora, quem não sonha com sucesso? Quem não deseja ter sucesso? Sucesso é uma coisa que todos nós sonhamos, não é mesmo? E eu queria compartilhar com você, estou um pouquinho atrapalhado para falar aí, eu acho que eu trabalhei demais essa semana, então... por favor, compreendam. Sucesso é o desejo de todos nós. E eu gostaria de compartilhar com você o segredo do sucesso na vida de um homem chamado Abraão. Então, se você puder, leia comigo. Se você trouxe a Bíblia, se não, vou ler para você. E para você que está acessando pela internet, livro de Gênesis, capítulo 13. Leiamos juntos o verso 10 até o verso 12. Gênesis 13, verso 10 a 12. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito em direção a Zoar. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim apartaram-se um ao outro. E habitou Ló na terra de Canaã, e habitou nas cidades da campina, e armou ali as suas tendas.
O texto que li para você é relatado na vida de um homem, amigo, parente de um outro homem, Abrão e Ló. Quero apresentar a você o segredo do sucesso na vida de Abrão. A propósito, em que você gostaria de ter sucesso? Eu sei, posso lhe dizer? E não há pecado algum em sonhar ter sucesso nessas áreas. Todos aqui sonham ter sucesso na vida material. Não minta, você sonha com isso. Todos sonhamos. Todos sonhamos ter sucesso na vida existencial. E eu vou decifrar cada detalhe para você. E todos sonhamos ter sucesso na vida espiritual. Todos. Até mesmo quem não acredita em Deus busca sucesso na vida espiritual com Satanás. É incrível. Busca sucesso num lugar errado. O sucesso na vida material, existencial e espiritual é o sonho de todo ser humano. Abraão, diz a Bíblia, alcançou sucesso na vida material, existencial e espiritual. Por exemplo, na vida material, Abraão alcançou um sucesso tão grande que o tamanho da casa dele era do tamanho do estado do Sergipe. Assim era o tamanho da fazenda dele. Vocês conhecem, eu vou relatar para vocês aqui. Deus deu tanto sucesso material na vida de Abraão que a sua fazenda era do tamanho do Sergipe. Imagina só o tamanho da casa dele. Sabe quantas pessoas moravam dentro da casa dele? Ellen White, autora adventista, diz que eram 1000 pessoas. Eu tenho um amigo que o pai dele tem uma fazenda e ele não tem muito funcionário. Mas a mãe dele todo dia cozinha para 50, 60 pessoas. Porque o pessoal da região sabe que ela vai fazer comida e ela cozinha todo dia para 50, 60 pessoas. E ela faz comida todo dia para 50, 60 pessoas. Outro dia eu conversava com ele, a gente estava numa viagem para aquele lado do Espírito Santo, e ele disse, você vai ver, minha mãe cozinha todo dia para 50, 60, 70 pessoas. Que loucura é o prazer e a alegria dela. Para muita gente. Mesmo que não seja funcionário da fazenda, alguns peões de outras fazendas sabem que ali vai ter comida na hora do almoço. Na casa de Abraão haviam 1000 pessoas, diz Ellen White. 1000. Tremendo era o tamanho do sucesso de Abraão, que sua casa era do tamanho de Sergipe. Abraão alcançou esse sucesso. Gênesis 3, verso 15. Leia comigo, olha o que diz assim. Toda essa terra que vê, hei de te dar a tu e a tua descendência para sempre. E a descendência de Abraão alcançou essa terra ao ponto de estar hoje brigando na faixa de Gaza. Ou não estão brigando? Ou pensa que eles não têm o domínio de tudo aquilo? Todo o território do povo de Abraão, da vida de Abraão, era esse. Sucesso existencial. Quem não sonha com isso? Não há pecado nenhum em você sonhar com sucesso existencial, material. Não há problema nenhum em você alcançar algum sucesso material, desde que de maneira honesta você o consiga, não é mesmo? Às vezes eu fico inculcado com algumas pessoas que dizem assim, puxa, mas a fulano comprou um carro em 60 parcelas. Ué, se honestamente ele pode pagar a cada mês e desfrutar daquilo que ele pode pagar a cada mês, que mal há? E não vejo mal. Ah, mas vai pagar juros, mas se ele pode desfrutar e pagar, que mal há? Que mal há se alguém honestamente pode comprar uma coisa e aos poucos ir pagando. E me diga, quem não gosta de ter alguma coisa? Quem não gosta? Todos gostamos. Abraão alcançou esse sucesso existencial. Se você for à Bíblia, no capítulo 13, o verso 16 diz assim: farei a tua descendência ser como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Eu só compreendi essa parte existencial quando eu tive o primeiro filho e o segundo filho. Eu não entendi essa questão existencial. Eu me lembro que meu pai dizia assim: filho, o que o pai está fazendo, plantando, é para vocês. Logo que casei com a minha esposa, meu sogro dizia assim: lá no sítio, aquela parte do sítio eu nunca vou reflorestar. Ele trabalha com reflorestamento. Aquela parte do sítio eu nunca vou reflorestar.
E eu dizia, por que não? Quantas árvores o Senhor pode plantar ali? Ele disse, aquela ali é uma mata virgem que eu vou deixar para os meus netos andarem nela, tomarem água e dizer assim, o meu avô preservou. No meu coração eu dizia assim, planta tudo. Ele dizia, não, aquilo ali é para os meus netos. Meu filho vai às terras do meu sogro, e meu sogro leva ele onde tem água nessa mata, e corta uma folha de um mato que tem lá, enrola, faz um copo, e o desejo do meu filho, ele vai semana que vem para a casa do vô, é ir lá no mato, onde ele vai cortar essa folha, fazer um copo, e pegar água para ele tomar geladinha lá na mata. Ele acha isso o máximo. Mas eu não entendia. Sabe por quê? Porque eu não tinha filho. A gente só compreende a questão existencial quando a gente tem um filho. Abraão teve da sua descendência uma bênção tão grande, que mesmo quando a sua mulher não podia ter filho, Deus disse a ela, você vai ter filho, e disse a ele, você vai ter filho, e da sua descendência, a Bíblia diz, se fosse possível se contar o pó da terra, contaria a descendência de Abraão, e até hoje aqui na igreja, alguns estão me ouvindo e são descendentes dele. Leão, Cidral, Pereira, Moreira, Silva, são tudo sangue de judeu. Ou vai dizer que não é? Já leram sobre a Inquisição? Por que mudaram o nome para frutas, árvores e animais? Espalhados sobre a face da terra, com alguma partícula do sangue de Abraão. A descendência de Abraão, a existência de Abraão se estendeu por todos os lugares da face da terra. A existência de Abraão passou para todos os lugares da face da terra. Deus disse a ele assim, você terá muita terra, a sua família vai ser espalhada sobre a face da terra como o pó da terra, que é impossível de contar. Abraão alcançou o sucesso material, existencial. Mas a Bíblia diz mais. A Bíblia diz no livro de Hebreus, o capítulo 11, diz que Abraão alcançou o sucesso espiritual, quando diz assim, que no reino dos céus há um lugar que Abraão vai habitar, que não foi construído por mãos humanas. Não foi construído por mãos humanas. O tabernáculo de Deus, o lugar onde Deus prometeu uma bênção de salvação para Abraão, não foi feito por mãos humanas. Então Abraão alcançou o sucesso que qualquer ser humano deseja. Qual é o sucesso? Material, existencial e espiritual. Pastor, é maravilhoso isso. Mas essa é a proposta que eu quero trazer para você nesta noite. Como ele alcançou esse sucesso? Posso discorrer em alguns pontos para vocês? Como Abraão alcançou esse sucesso? Como ele teve a bênção de alcançar este sucesso na sua vida? Como ele conseguiu chegar a esse ponto? Primeiro, Gênesis capítulo 13, verso 10. Vamos lá, eu queria que você deixasse a Bíblia aberta aí. Gênesis 13, verso 10, venha comigo. Diz assim, levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito em direção ao Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E assim apartaram-se um do outro. Em que circunstância aconteceu o texto que acabei de ler para você? Venha comigo a história. A Bíblia Sagrada diz que Ló vivia na casa de Abraão, era da família de Abraão, parente de Abraão. Os empregados de Ló começaram a ter dificuldade com os empregados de Abraão. Você conhece essa parte? E agora começaram a discutir entre si, lutar entre si. Em meio à luta e angústia que havia entre si, Abraão chama Ló e diz a Ló, nós precisamos nos separar. Você vai para um lado e eu vou para o outro. E então Abraão, agora no desafio que ele faz a Ló, chama Ló e diz assim, Ló, você pode olhar toda a terra que você sonha, que você deseja. E então, você escolhe a terra que você deseja. Depois que você escolher a terra que você deseja, você pode tomar ela para você. E eu vou para o outro lado. E a Bíblia Sagrada diz que rapidamente Ló olhou para a campina. Ora, se você estivesse no lugar de Ló, o que você faria? Se você tivesse que escolher o melhor pedaço, o que você faria? E então Ló olhou para a melhor parte, aquela parte que era plana. E então escolheu a melhor parte para si, tomou para si a melhor parte, a melhor terra, aquela fácil de plantar, aquela fácil de arar, aquela fácil de trabalhar.
aquela terra que era verde. E agora, rapidamente, quando ele viu a melhor parte, que ele fez? Tomou a melhor parte. Olha aqui para o pastor. Pensa com o pastor. O que você faria se tivesse que escolher uma de duas partes? Você pegaria a pior ou a melhor? Rapidamente, ele pegou a melhor parte. Aqui está o primeiro segredo do sucesso na vida espiritual. Nem sempre o que aparenta ser melhor é o melhor. Somos precipitados muitas vezes em nossas decisões. Queremos ter sucesso, mas esquecemos que precisamos ter paciência, longanimidade, calma. Primeiro segredo do sucesso na vida de Abraão, calma. Paciência. A Bíblia conta que havia um homem chamado a história conta que havia um homem chamado Pacome, ele morava numa região muito longe daqui. Ele estava incomodado com a sua terra. Incomodado com a sua terra, a história diz que ele estava incomodado, sabe por quê? Porque ele vivia num pequeno sítio e dentro do seu sítio ele tinha algumas cabeças de gado. Mas o gado do seu sítio fugia para o sítio vizinho. Arrebentava a cerca e agora nas fazendas vizinhas estraçalhava com tudo que tinha ali, comia, fazia aquela confusão. E ele começou a ter muito problema, e ele arrumava a cerca, e a história diz, o gado fugia, e ele sempre era atrapalhado. Um dia ele estava cansado, deitado na rede na frente da casa. Passou um homem montado em uma montaria, chegou até perto da casa dele, e estava um sol quente, entrou porteira dentro, e a história diz que o homem aproximou-se dele, aquele viajante, pediu água, e ele deu água. Aquele homem, diz a história, tomou água e começaram a conversar, e ele disse, eu estou tão incomodado com tudo isso que está acontecendo aqui. Alguns dias atrás, ele disse, meu gado fugiu, atrapalhou, e eu estou muito incomodado com tudo que está acontecendo. Eu gostaria de ter muita terra. Com muita terra, nem o diabo poderia comigo. A história diz que essa frase ele já tinha dito perto da cunhada dele, que estava um dia na casa dele, sentada, lavando louça, junto com eles, e a mulher, e ele sentado à beira do fogão. Ele já tinha dito para a cunhada dele assim, com muita terra, nem o diabo pode comigo. Mas a história diz que naquele dia, quando ele disse isso para a cunhada dele, o diabo estava sentado do outro lado do fogão. E o diabo levantou e foi embora. E a cunhada disse, mas por quê? Com muita terra nem o diabo pode comigo. Naquele dia o viajante passou, ele deu água, e o viajante disse, olha, há um lugar que tem muita terra, e terra barato. Você pode ter uma fazenda muito grande. Mas onde é? Espere algum tempo, você vai saber. Os dias passaram e ele começou a ter uma confusão. O gado fugia, arrebentava a cerca. O juiz da cidade o chamou no fórum. E ele foi lá, teve que pagar, indenizar o milho que o gado tinha comido. Se incomodava demais. Mas no seu coração sempre dizia, com muita terra nem o diabo pode comigo. Um dia ele estava em casa, quando bateu um caixeiro viajante, vendendo aquelas muambas que andavam naqueles tempos, ou no lugar onde... E apareceu o caixeiro viajante, quando apareceu, ele não queria comprar nada, mas eles começaram a conversar. E ele contou do problema que ele tinha. E a história diz que, quando ele contou, o viajante disse para ele assim, o caixeiro, olha, há um lugar no Volga, chamado Volga, lá tem terra muito barato. Você compra terra por um dia. Se você tiver 1000 rublos, rublos não vale nada, ou não valia nada naquele tempo. Se você tiver 1000 rublos, você vai comprar quanta terra você quiser por um dia. Mas como é comprar terra por um dia? E ele disse, lá da terra de onde eu venho, do Volga, as pessoas compram terra da seguinte maneira. Chegam lá, procuram o dono de toda a terra, que é um chefe, um homem muito gordo, que coloca suas mãos em cima da barriga, usa um chapéu de couro de raposa. Ele é o dono de tudo isso. Mas onde é essa terra? Há 7 dias daqui em viagem. E que língua eles falam? Ah, eles falam a língua do seu país. E ele procurou um servo dele, um empregado, sabia que lá no Volga tinha uma língua estranha, que ele não conhecia, mas seu empregado falava. E o homem disse assim, você pode comprar muita terra, você nunca mais vai se incomodar, se você tiver uma grande fazenda, seu gado não vai fugir. E com o dinheiro de 1000 rublos, você vai comprar muita terra, e vai sobrar o dinheiro dessa fazenda que você tem, desse sítio que você tem, para encher de gado.
E no seu coração ele dizia, com muita terra nem o diabo pode comigo. Descobriu tudo como era. Chamou seu amigo, seu empregado, e disse, vamos ao Volga, vamos comprar terra. A história diz que eles foram até o Volga. 7 dias de viagem, atravessaram rios, viajaram, chegaram finalmente no Volga. E quando chegaram lá, sabe como era a vida no Volga? As pessoas viviam deitadas nas redes, comiam queijo de cabra e só tomavam água daquele rio gostoso que tinha ali, e ali desfrutavam da vida numa boa. A história diz que ele chegou lá, e realmente o chefe gordo, que usava um chapéu de couro de raposa, tinha uma barriga grande e ele colocava as mãos em cima da barriga. Exatamente como o homem tinha dito. A história diz que ele conversou com o chefe. Como é essa história de ter muita terra? Então o chefe disse assim, olha, você coloca no meu chapéu 1000 rubros e marca durante o dia toda a terra que você vê. Aqui, está vendo essa terra para plantar? É uma terra maravilhosa. Toda a terra que você conseguir piquetear, marcar, é sua. Por um dia. Mas você tem que em um dia marcar a terra. E se você não voltar na hora do pôr do sol, você perde 1000 rubros. E ele foi esperto. Ele disse, está bem. Vou marcar amanhã, às 5 horas da manhã. O pôr do sol vai ser só depois das 5, tenho 12 horas para marcar. A história diz que ele marcou. Marcou 5 horas da manhã, e o homem disse aonde? Olha, onde tem essa terra? Eu gostei dessa aqui, tem uma montanha ali, dá para a gente ter uma visão. Você fica sobre a montanha, eu deixo o dinheiro, meu servo, meu empregado fica com você. E está feito o trato, é assim? Não, é assim que funciona. E a história diz que naquela noite ele quase não dormiu, sabe por quê? Porque ele ia alcançar tudo o que ele queria. O sucesso que ele queria, material. Ele tinha uma ansiedade por ter coisas. E naquela noite ele não conseguiu dormir. Foi para o hotel, junto com o seu empregado, no mesmo quarto, cada um numa cama ali dormindo. Sonhou que o homem que foi na sua casa pedir água era um homem estranho. E aquele homem, no seu sonho, pareceu ser o caixeiro viajante. E o caixeiro viajante pareceu ser um homem gordo. E o homem gordo, no seu sonho, de repente, se transformou em um demônio. E ele acordou assustado, no meio da noite. Assustado porque pensou, é coisa do demônio. A história diz que o seu empregado acordou também com os gritos que ele teve no sonho. Era um pesadelo e já eram 3 horas da manhã. E então diz a história que o seu empregado acordou e disse, o que está acontecendo? Ele contou a história, ele disse, você está tão ansioso por ter as coisas que está sonhando bobagem. Algum dia você já sonhou? Porque no outro dia você ia fazer um grande negócio, tinha coisa para acertar? E ele disse, você está tão ansioso que isso está acontecendo com você, volte a dormir. Ele disse, não, já é 3 horas da manhã, vou preparar tudo, preciso ter uma enxada para marcar, preciso arrumar a comida, porque o dia inteiro eu vou marcar a terra e eu vou ter muita terra, e com muita terra nem o diabo pode comigo. A história diz que ele ficou acordado. 4 horas da manhã, ele tinha uma sacola onde ele colocou a comida, a água para o dia inteiro, estava pronto. Então, 5 horas da manhã, conforme marcaram, chegou ele e seu empregado diante do chefe gordo. E ali estava um homem sorridente, era um homem alegre, expansivo, muito expansivo, animado. E disse, coloque no meu chapéu 1000 rubros. E durante o dia você poderá marcar toda a terra que você deseja. Para onde você marcar, onde você fizer uma marca, a terra será sua. E esse homem chamado Pacome, diz a história, começou a marcar a terra, correu para um lado de manhã cedo, deixou seu servo ali junto o dia inteiro, e correu para um lado, marcou a terra, correu numa extensão muito longa, marcou a terra, e foi marcando terra, meio-dia, ele estava muito cansado, mas ele queria mais terra, sabe o que ele fez? Correndo ele comia e bebia água, corria de um lado para outro desesperado, comia, bebia água, marcava a terra, uma luta intensa para ganhar muita terra, porque com muita terra nem o diabo podia com ele. Dizia ele no seu coração. Marcou terra para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Estava tão cansado de marcar a terra que tirou o sapato, jogou fora a bolsa para ficar mais livre. E agora já era de tarde, tinha marcado uma grande fazenda, marcou muita terra. E quando ele olhou, ele viu que o sol estava baixando, já era mais ou menos 4:30 da tarde.
E ele continuou marcando a terra, mas agora ele marcou terra em direção à montanha, que ele olhava longe, lá em cima estava o chefe gordo e o seu servo. Ele quase não avistava mais. E ele continuou marcando terra, quase sem força, marcou até que chegou perto da montanha. Quando ele chegou perto da montanha, o sol estava quase se pondo. Ele não podia subir lá depois do pôr do sol, tinha que ser antes do pôr do sol. E ele marcou o último pedaço, a última força. E seu amigo assoviava e dizia: você venceu, você conseguiu, você pode. E agora reuniu as últimas forças. E a história diz que ele, nas últimas forças, subiu a montanha antes do pôr do sol. E quando chegou lá, ele estava tão exausto, com tanta terra marcada. E ele estava tão exausto que ele caiu desmaiado do lado do chefe gordo. Mas era a hora do pôr do sol. E quando ele caiu desmaiado, seu amigo veio ajudá-lo. Ele estava muito exausto. E quando seu amigo veio ajudar, diz a história, da sua boca, do seu ouvido e do seu nariz, corria sangue. E ele estava morto. E o homem desapareceu porque era o demônio. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Como é que Abraão alcançou sucesso material? Com a bênção de Deus. A bênção de Deus. Não diga no teu coração: as forças das minhas mãos adquiriram essas coisas. Antes se lembrará, é Deus quem te dá tudo. Eu não sei qual é a sua religião. Há muitas pessoas de muitas religiões aqui. Mas escuta uma coisa: tudo que você ganha vem de Deus. Porque tudo que você tem jamais poderá curar o seu câncer. Tudo o que você tem jamais poderá dar vida para você. E sabe o que o diabo faz? Apresenta a nós o desejo de termos coisas e deixarmos Deus. Apegamos-nos a tantas coisas e deixamos Deus. O primeiro segredo do sucesso de Abraão, sabe qual foi? Permitir Deus ser o Deus da sua própria casa. Quando Ló viu tudo aquilo diante dele, a Bíblia diz que Ló tomou logo conta de tudo, porque Ló estava interessado nas coisas dessa terra. E eu disse ontem para você, eu já fui à casa de Ló, onde era a casa de Ló. Sabe o que tem lá hoje? Pó e sol quente. Não tem uma folha verde sequer. Sodoma e Gomorra não existe mais. Primeiro segredo do sucesso na vida de uma pessoa deve ser escolher as coisas na presença de Deus com paciência e calma. Deus deve controlar todos os sonhos de tua vida. Deus. Não diga no teu coração: as forças das minhas mãos adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor. É Ele quem te deixa pagar as contas a cada mês, quando tu sonha ter alguma coisa e precisa pagar mês a mês. E te dá força para vencer. Primeiro segredo: calma. Deixa eu descrever alguns outros que serão mais rápidos. A Bíblia diz que Ló apressadamente pegou tudo aquilo. E agora, a Bíblia diz assim, verso 17, que Deus chamou Abraão e disse: levanta e percorre toda a terra no seu comprimento e na sua largura, pois eu darei a ti. Então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar nos carvalhais em Mamre, que está junto a Hebrom, onde ali edificou um altar ao Senhor. Primeiro segredo do sucesso: escolher as coisas na presença de Deus. Segundo segredo do sucesso: onde Deus colocou Abraão para viver foi nos carvalhais em Mamre. E ali naquele lugar, quando ele chegou para morar ali, a Bíblia diz, sabe o que foi a primeira coisa que ele fez na sua casa? Ele edificou um altar para Deus. Um altar para Deus. E a história bíblica diz que todas as manhãs Abraão reunia a sua família diante daquele altar, e antes de fazer qualquer coisa entregava a vida da sua família a Deus.
E a palavra inspirada diz que 1000 pessoas cultuavam na casa de Abraão toda manhã e toda noite. Quem tu busca na tua casa cada manhã? Quem? Antes de sair de casa. Pastor, não tenho tempo. A gente nunca tem tempo para Deus em casa. Mas a gente precisa tirar tempo para Deus. Tem gente partilhando palavrões dentro de casa, xingamentos e tristezas. Quando você acorda cada manhã, o que fazes? Cai de joelho diante de Deus, ao lado da tua cama, ou te levanta correndo para as tuas preocupações do dia? Quem te sustenta durante a noite inteira para que tu possa dormir? Tomara que a cada manhã tu caia de joelho do lado da tua cama e diga: Deus, obrigado pela esposa que eu tenho, pelo esposo que eu tenho, pelos filhos. A cada manhã Abraão cultuava dentro da sua casa. E 1000 pessoas vinham ao culto a Deus. E sabe o que me encanta? Que a palavra inspirada diz que Abraão morava num lugar onde em volta dele estava um grupo de pessoas que não acreditavam em Deus. Quem eram essas pessoas? Cananeus. Quando Abraão, na sua casa, nos Carvalhais de Manem, no estado do Sergipe inteiro, né, não era em Sergipe, mas um território, as pessoas que moravam ali por perto, os cananeus, subiam as montanhas, e de manhã cedo, quando Abraão cultuava a Deus e buscava a Deus com toda a sua família, os cananeus ficavam em volta daquelas montanhas, olhando Abraão cultuar a Deus. E sabe a quem os cananeus cultuavam? Eles cultuavam os deuses mais estranhos que Satanás tinha colocado no coração deles. Eles eram pessoas que não aceitavam a Deus do céu, mas onde Abraão foi habitar, os cananeus olhavam para ele cultuar. Ele cultuava de manhã e de tarde, buscava a Deus, erguia um altar na sua casa, onde estava. E a autora adventista, Ellen White, falando sobre esse assunto, em um livro chamado Patriarcas e Profetas, na página 137, ela diz historicamente que eles vinham ali e olhavam Abraão cultuar. E sabe o que acontecia? Com Abraão era errante, o seu território era muito grande, ele saía com a sua família dali e ia morar em outro lugar. E quando ele ia morar em outro lugar, os cananeus se tornavam adoradores do verdadeiro Deus, desciam no altar de Abraão e adoravam o mesmo Deus que Abraão adorava, e eles estarão no reino dos céus. Não é impressionante? Escuta, se Deus estiver na tua casa, teus vizinhos perceberão que tua casa é uma casa de luz. Se Deus estiver no teu lar, até quem não crê em Deus terá vontade de crer no teu Deus, que vê que tu és honesto com a tua família, que tu és diferente. Até quem não crê em Deus se tornará cristão, porque Deus está na tua casa. Primeiro segredo do sucesso, calma. Segundo segredo, Deus dentro de casa. A igreja não começa nesses bancos bonitos. A igreja começa dentro da nossa casa, da nossa família. Eu tenho um garoto meio serelepe. Já disse para você que eu coloquei o nome de Mateus para ver se ele queria que ele fosse agitado. Mas eu fico impressionado, aquele garoto não sai de casa de manhã sem adorar a Deus e não dorme sem adorar a Deus. Como qualquer criança, tem seus problemas e suas lutas. Às vezes apronta na escola. Não é assim, professor? Mas não sai de casa sem buscar a Deus e não dorme sem buscar a Deus. Não dorme sem buscar a Deus. Lê pelo menos 1 ou 2 capítulos da Bíblia antes de dormir. Eu fico impressionado que vontade que ele tem de buscar a Deus. Outro dia os amigos começaram a xingar ele. E ele me disse: pai, eu sei que eu sou uma criança, mas eu sou de Deus. A gente precisa impressionar o coração de nossos filhos dentro de casa com Deus. Sabe, todos somos pecadores, até o meu guri que é pequeno. Mas alguma coisa de Deus nós temos que colocar dentro da nossa casa. Deus. Você quer ter sucesso na vida? Deus em casa. Calma. Deus te dá as coisas no tempo.
Tudo que precisas, com calma, Deus te dá. Segredo do sucesso, Deus em casa. Rapidamente, há um outro segredo. Você pode ir comigo ao capítulo 14, verso 14? Quando Abraão ouviu que seu parente estava preso, chamou 318 homens, treinados e nascidos na casa, e os perseguiu até Dan. Isso aqui me impressiona. Ló escolheu o melhor de todas as partes. Agora olha só comigo. Ló escolheu a planície, e quando ele estava plantando as coisas ali, quando ele estava prosperando, os reis do Oriente vieram e começaram a assaltar a casa de Ló, e roubar tudo que ele tinha. E a notícia de que os reis do Oriente estavam assaltando a casa de Ló e destruindo Ló, chegou até na casa de Abraão, que tinha se afastado de Ló. Agora escuta aqui. Quando a notícia chegou a Abraão, sabe o que Abraão fez? Juntou 318 homens. A Bíblia diz que armou eles com enxada, com machado. E sabe onde ele foi? Foi na casa de Ló para ajudar Ló. Foi lá para ajudar Ló. E fez Ló vencer os homens do Oriente, e expulsou os homens do Oriente dali. Agora venha comigo e pense uma coisa. Se alguém escolhesse a melhor parte, você ficasse com a pior. Se você visse alguém que escolhesse a melhor parte, o que você diria se esse alguém se desse mal? Escolheu primeiro? Se virá. Não é assim? Bem feito. Pegou a melhor parte. Me deixou na pior. Não foi assim? Não é assim o nosso pensamento? Bem feito. Agora que se quebre. Agora não quero nem saber. Que morra. Não é assim? Quando Abraão soube o que estava acontecendo com o seu parente, sabe o que ele fez? Ele juntou os melhores homens da casa e foi ajudar. Sabe, se a gente quer ter sucesso na vida, nós precisamos estar dispostos, com coragem, a ajudar as pessoas, ainda que elas tenham tomado proveito maior do que o nosso. E o que o mundo prega? Nós temos que ter coragem para ajudar as pessoas, ainda que elas tomem proveito maior do que o nosso. E o que o mundo prega? Me ferrou? Agora eu quero que se dê mal. Não é assim? Olha, era meu cunhado, minha irmã, meu irmão, e agora está na pior. Pegou a melhor parte da herança, está na pior. E o que é que você tem que fazer? Olha bem para o que eu vou te dizer nesta semana. Você tem que levantar, tomar aquilo que Deus te deu e ter um coração grandioso. Porque tu és um abençoado. Porque Deus te escolheu. Mas o que o mundo faz? Você não acha que o Evangelho tem que mudar os nossos conceitos? Um dia eu estive no Monte das Oliveiras ali, onde Jesus andou. Ali uma coisa me impressionou, eu comecei a ler a Bíblia e pensar no que estava acontecendo ali. Naquele lugar ali, junto com os discípulos, Jesus passou para eles uma coisa totalmente diferente daquilo que a gente tem vontade de fazer. Os discípulos se reuniram com Jesus numa situação ali perto do Mar da Galileia. E naquele dia eles se reuniram com Jesus para que Jesus pudesse tramar com eles. Eles pensavam assim, vamos tramar uma revolta. E eles queriam que Jesus se tornasse o rei dos judeus a partir de uma revolta, que ele pudesse dominar as pessoas, a cabeça dos seus liderados. Até mesmo os seus discípulos pensavam assim. E naquele dia Jesus começou a dizer assim, se alguém te der um tapa no rosto, faça o quê? Vire o outro. Jesus começou a pregar para eles o quê? Algo totalmente contrário do que o mundo prega. Quando a gente olha para o sucesso de Abraão, a gente precisa lembrar de uma coisa. Precisamos estar dispostos a ajudar aqueles, mesmo aqueles que tomaram mais proveito do que nós. Pastor, isso não é realidade.
Sabe por quê? Porque o mundo apodreceu tanto que parece que a bondade também foi embora. Primeiro segredo do sucesso: paciência, calma. Segundo segredo: Deus na nossa vida. Terceiro, estar disposto a ajudar alguém, mesmo que ele tenha tomado proveito daquilo que era da gente. Sabe por quê? Porque quem está mal quando passou a gente para trás é porque escolheu mal e não recebeu a bênção. Agora olha bem para mim. Quantas bênçãos Deus te deu? Quantas? Pensa comigo. Quantas bênçãos? De onde Deus te tirou? Porventura não és um José do Egito, de onde Deus escolheu você? Olha aqui. Olha para a tua família. Olha para os teus irmãos. Olha para a casa dos seus parentes e veja quantas bênçãos Deus te deu. Porventura não tem sido abençoado por Deus? Pastor, mas isso é irrazoável? Esse é o Evangelho. Eu não estou dizendo para você que é fácil, eu estou dizendo que esse é o Evangelho e a gente busca Deus para Deus nos dar bondade no coração. Eu não estou dizendo para você que é a coisa mais simples do mundo, eu estou dizendo para você que esse é o Evangelho e o Evangelho transforma o nosso coração. Mas há um outro ponto. E esse aqui eu gostaria de chamar a atenção de todos que estão aqui a despeito da sua religião. Verso 18. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja o Deus de Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou em tuas mãos os seus inimigos. Então Abrão deu o quê? O que Abrão deu? 1/10 de tudo que Deus tinha dado, ele deu dízimo. Escuta aqui. Não vim pedir o seu dinheiro. Eu vim dizer que o dízimo é de Deus. Não preciso do seu dinheiro. Não vivo numa igreja que prega a prosperidade na base de uma vergonhosa pregação contemporânea. Onde homens colocam uma gravata no pescoço e dizem assim: quem tem 100 dá 100, quem tem 1000 dá 1000, e tem que trazer dinheiro para ser abençoado. Não vim dizer isso para você. Especialmente a você que está aqui nessa igreja como um visitante. Vivo uma vida religiosa como você vive uma vida religiosa, na certeza de que eu só dou para Deus aquilo que Deus primeiro me deu. Você não tem que dar nada para Deus para ser abençoado. Agora olha bem o que eu vou te dizer. Só não dê para Deus se você não foi abençoado. Vou repetir. Você não tem que dar nada para Deus para ser abençoado. Agora escuta bem. Só não dê para Deus se você não foi abençoado. Eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que eu poderia perguntar aqui: quem aqui não foi abençoado? Quem? Quem não me ouve nesta noite? Quem não enxerga? Quem não comeu? Consegues entender? Você não tem que dar nada para Deus te abençoar. És um abençoado de Deus. Não tenho dúvida de que você é um abençoado de Deus. Agora creia, daquilo que Deus te dá, seja fiel a Deus naquilo que Deus te dá. Abraão dava para Deus aquilo que era de Deus. Roubará o homem a Deus? Em que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Não vim pedir o seu dinheiro. Vim lhe dizer que você deve ser fiel a Deus naquilo que Deus tem abençoado você. Depois de vencer aquela grande batalha, Abraão estava disposto a investir no reino de Deus. Algumas coisas básicas para que Abraão tivesse sucesso. Primeiro, ele tinha paciência, calma em Deus. Segundo, diz a Bíblia, ele entregava a sua casa à oração e à busca por Deus. Terceiro, diz a Bíblia, ele tinha coragem de ajudar as pessoas, mesmo aquelas que tivessem tomado proveito maior do que ele.
Quarto, diz a Bíblia, ele estava disposto a devolver para Deus o que era de Deus, porque Deus o abençoava. E finalmente, a Bíblia descreve no capítulo 22, os versos de 1 a 17, eu não vou ler, o tempo vai longe, que diz que Abraão é aprovado. Seu sonho era ter um filho. Finalmente, quando ele teve esse filho, agora o garoto estava ali, diante dele. E o garoto era todo o sucesso daquele pai. Se há algo que é sucesso na vida de um pai, é seu filho. Quem você gostaria que tivesse mais sucesso do que você? Quem? Por que você vai todo dia, às 7 horas da manhã, levar seu filho, sua filha, na escola? Por quê? Sabe por quê? Porque seu sonho é que seu filho e sua filha tenham mais sucesso do que você, não é mesmo? Não venha me dizer que você quer que o pastor Cidral tenha mais sucesso do que você. Quem você quer que tenha mais sucesso que você? São seus filhos. A mesma coisa comigo, é normal. O sonho é que nossos filhos tenham mais sucesso do que nós, não é mesmo? E sabe onde está o sucesso de um pai, o verdadeiro sucesso de uma família? No sucesso de seus filhos. Se seus filhos alcançam sucesso e felicidade, as pessoas mais felizes serão os pais, não é mesmo? A alegria do pai e da mãe é ver seus filhos felizes. O maior sucesso de Abraão é seu filho, e ele só tinha um. E Deus vai a ele e diz assim: agora, Abraão, o teu maior de todos os sucessos, leva ao Monte Moriá e sacrifica. Você já parou para pensar que dureza? Pega o teu garoto. Hoje, eu brinquei à tarde com o meu garoto. Ele está grande. Peguei ele no colo e disse: eu vou te pegar no colo agora, porque já não estou mais aguentando. Já está com 54 quilos. E ele é descendente de alemão. O médico disse que ele vai ter mais de 2 metros. Ele já calça 38. E ele tem 11 anos. Não é fácil, viu? Controlar a cabeça e um corpo grande desse. E hoje eu peguei ele no colo várias vezes, brincando à tarde. Disse: vou aproveitar porque está difícil, filho, de pegar no colo. De noite, quando eu chego em casa, que ele dormiu na cama do pai e da mãe, que às vezes ele se atravessa lá de noite, que tem que levar para outra cama, não é fácil, né? Era tão simples, né? Agora pega, não é fácil. E a alegria de um pai são seus filhos. A alegria de uma mãe são seus filhos. Agora Deus vai a Abraão, que só tinha um filho, que Deus disse que faria dele uma grande nação, como o pó da terra. O sucesso daquele pai que tinha 1000 empregados em sua casa. Quem governaria aquela casa? Quem cuidaria do território do Sergipe, que era o tamanho do terreno dele? Seria seu filho. Quem iria herdar aquelas coisas e governar? Era a sua existência. Naquele momento Deus vai a ele e diz assim: leva o garoto ao Monte Moriá e sacrifica. E a Bíblia diz que ele vai com o garoto, sem falar todos os detalhes, diz: nós vamos ao sacrifício a Deus. E ele toma aquele garoto e começa a viajar, junto com seu servo, leva ali a lenha, o fogo, que eram instrumentos para o sacrifício, leva uma grande faca. E quando ele chega próximo à montanha, a Bíblia diz que ele deixa o seu empregado. E agora deixa o animal, coloca a lenha nas costas do garoto, toma o fogo que ele leva para o sacrifício, a faca. E agora começou a caminhar, e o garoto conhecia que seu pai sacrificava todas as manhãs e todas as tardes, num culto a Deus. E naquele dia, seu culto era realizado através do sacrifício de animais. E então o garoto inteligente diz assim: pai, nós estamos indo para a montanha sacrificar para Deus, nós temos o fogo, nós temos a lenha, eu estou carregando, nós temos a faca para matar o sacrifício, mas cadê o animal? Cadê o sacrifício? E então Abraão diz a ele assim: Deus proverá. Mas Abraão, em seu coração, ele sabia que Deus tinha pedido seu filho. E agora a palavra diz que ele sobe a montanha, e quando chega na montanha, o pai arma o altar. Coloque-se na cadeira de Abraão. O que você faria? O pai arma todo aquele altar. E agora o pai olha para o filho dele, todos os seus sonhos, todo o seu sucesso. E o pai diz assim: você é o sacrifício. Escuta aqui. Como você se sente quando tem que sacrificar todo o sucesso da tua vida? Todos os sonhos.
quando eles fogem das suas mãos como água pelo meio dos dedos. Sacrificar todo o sucesso para Deus. E a Bíblia diz que ele deita o garoto sobre a lenha. E como Deus mandou, ele toma a faca. E no momento em que ele toma a faca para sacrificar o garoto, uma voz do céu diz assim: não faça nada ao garoto. E do lado dele um cordeiro bale, grita. Quando um homem entrega todo o seu sucesso na mão de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo grita para salvá-lo. Quando um homem entrega todo o seu sucesso na mão de Deus, Jesus Cristo morre em seu lugar. O sangue de Jesus tem poder para fazer de você um vencedor nesta semana. Sabe o que a Bruna veio fazer aqui? Colocar todo o seu sucesso na mão de Deus. Talvez aos olhos de alguns seja um sacrifício. Mas ela veio hoje para colocar o seu sucesso nas mãos de Deus. A sua vida nas mãos de Deus. Ela vai entrar no tanque batismal com o pastor Dirceu. Sabe o que hoje o tanque batismal significa? Hoje o tanque batismal, você pode me ajudar, pianista? O tanque batismal significa o altar. O altar onde a gente sacrifica tudo aquilo que é humano para alguém que é todo poderoso. Porque a Bíblia diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Sucesso neste mundo é ter coisas. Sucesso neste mundo parece que é passar pessoas para trás. E quando a gente olha as notícias do jornal, às vezes eu fico pensando, um cara como Marcos Valério ou qualquer outro daqueles, o cara que é dono da Petrobras, que foi o ministro-chefe da Casa Civil, que manda, que sonhou com sucesso em meio à corrupção e ao roubo, encontrou verdadeiro fracasso. Por mais que ele já tenha feito plásticas para disfarçar seu rosto no estado do Paraná, quando ele teve várias famílias, então as plásticas para mudar o seu rosto, para que ele pudesse ser o ministro-chefe da Casa Civil, era tudo mentira. Lá ele deixou uma família que ele enganou. Escuta, o pecado vem atrás. E o pecado cobra caro. Agora, quando a gente coloca todo o nosso sucesso diante de Deus, a certeza de que nós teremos a bênção material, porque o pão nunca faltará para um justo. A certeza que a gente terá a bênção dentro da nossa casa para os nossos filhos, porque se tem alguém que a gente quer uma bênção, é os nossos filhos. E às vezes a gente não compreende, porque não acontece do meu jeito, mas Deus está abençoando, se a gente é fiel. E mais do que isso, um dia receber a vida eterna em Cristo Jesus. E a Bíblia diz: Abraão vai morar num lugar. Sabe que lugar? A Bíblia diz no livro de Hebreus. Sabe que lugar? Abraão vai morar num lugar onde Jesus Cristo foi preparar para você e para mim. Abraão vai morar num lugar. Pela fé, diz a Bíblia, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, muitas pessoas alcançaram a promessa de Deus, e Abraão vai alcançar a promessa de Deus, morar num lugar que não foi homem que fez, um lugar que Deus preparou para você. Pela fé. Fé naquele que te chamou para ser o Filho de Deus. Fé naquele que te chamou
para ter paciência quando as coisas não acontecem no dia que você quer. Mas se você estiver no lado dele, ele, com a calma e a paciência que você tem recebido no poder dele, você vai vencer. Tenha calma. Pastor, mas eu não consigo ver uma saída. Tenha ânimo longo. Ele tem a saída para você. Ele tem. Com a fé dentro da tua casa, o teu lar será muito melhor do que muitos lares que têm dinheiro e é o inferno. É melhor não ter dinheiro algum, mas ter a paz dentro de casa, a saúde com os filhos. Às vezes tento ajudar o meu vizinho dando uma literatura ou outra. Tanto dinheiro e o inferno de vida. Com a fé, a bênção dentro de casa. Com a fé, a honestidade de entregar para Deus aquilo que é dele. É dele. Com a fé, um coração perdoador, porque tem muita gente triste que não consegue perdoar alguém da família, ou talvez de dentro da sua própria casa. Como vou perdoar, pastor? Tomou uma parte em meu lugar. Mas com a fé, um coração perdoador, disposto a ajudar, até Jesus voltar. Com a fé, alcançar finalmente a vida eterna em Cristo Jesus. Ora, para onde você vai quando os 80 anos, 70, 85, ou quando tudo passar? Para onde você vai? Conheci uma mulher que era uma das mulheres que mais teve joias nesse Brasil. Em sua casa, seu quarto ficaria totalmente cheio se colocasse cada colar e cada anel um ao lado do outro. E no dia do seu sepultamento, não vi nenhuma gaveta no seu caixão onde pudesse colocar todas as joias que ela adquiriu. Sabe qual era o seu maior temor? Em uma entrevista para a Rede Globo: meu maior temor é morrer. E não teve nada que segurou a sua vida. Não foi joias, muitos menos suas aves encantadas que encantavam os jardins de sua casa. Sabe, não vi no seu caixão uma gaveta para levar coisas dessa vida. Sabe o que levamos dessa vida? Aquilo que entregamos para Deus, a nossa própria vida. Sabe o que levamos dessa vida? O nosso sucesso quando a gente entrega na mão dele. A cada noite na semana eu fiquei muito feliz em ver você vindo aqui à frente. Uma jovem, posso dizer assim, talvez eu tenha idade para ser seu pai, uma jovem talentosa, amada por seus queridos. Vocês querem vir aqui pertinho para ver o batismo dela? Venham, sintam-se à vontade. Com o desejo de ter sucesso em Deus, sonho de ter sucesso com Deus e no poder de Deus. Talvez seja um ato diferente para vocês, e eu compreendo perfeitamente. Sabe, todos os dias eu trabalho com pessoas de todas as religiões, esse é o meu trabalho. Conheço profundamente a religião católica, as religiões evangélicas, conheço profundamente o espiritismo, conheço profundamente o budismo. Estudo essas religiões para poder ensinar a ajudar as pessoas. Compreendo que às vezes vir a uma igreja diferente é diferente, mas sintam-se à vontade. A palavra batismo não é simplesmente a Bruna vir aqui e eu jogar um pouquinho de água na cabeça da Bruna. Sabe por quê? A palavra batismo quer dizer mergulhar em água. Na língua original da Bíblia, bapto, batismo, quer dizer mergulhar em água, lavar os pecados
não jogando apenas um pouquinho. E ela compreendeu perfeitamente isso. Então, o que vocês vão ver aqui é o que Jesus ensinou. Logo depois do batismo de Jesus, tanques batismais foram construídos nas igrejas, nos templos. No entanto, a história fez com que a verdade da palavra de Deus fosse jogada por terra. E então criou-se outros tipos de batismo, em substituição ao batismo que Jesus Cristo ensinou. E o que a amada de vocês veio fazer hoje é simplesmente um ato simbólico daquilo que Jesus pediu que fizesse. Sepultar os seus pecados nas águas. E o santo apóstolo Paulo diz assim: quando sepultamos, nascemos para uma nova vida. Não vai ficar marcado na testa dela, no rosto dela. Sabe onde vai ficar marcado? No coração. Uma decisão de seguir a Deus e viver uma vida religiosa e continuar amando vocês e vivendo ao lado de vocês e comendo as coisas boas que vocês fazem para comer, e brincando com vocês e vivendo normalmente, apenas dizendo para Deus: o meu sucesso está em tuas mãos. É isso que ela corajosamente veio dizer hoje para vocês e para Deus. Por isso o pastor Disseu está aqui. Você quer falar um pouco? Você é o nosso pastor, então fale. Só queria falar que esse realmente é um momento que a gente quer compartilhar com aquelas pessoas que são mais próximas de nós, né? Essa semana que passou, nós tivemos grandes e lindos batismos aqui na nossa igreja. Batizamos mais de 100 pessoas aqui na nossa igreja, todas as noites, desde sábado. E ontem nós tivemos aqui mais de 30 pessoas sendo batizadas. Ela podia ser batizada em qualquer um desses dias, mas ela, não, vou esperar, porque eu quero que, né, a mãe que estava viajando, né, a mãe chegar da viagem, para ela, né, porque esse é um momento realmente especial que a gente quer que aqueles mais queridos nossos sejam próximos de nós. E, né, a gente sempre falamos que quando a Bíblia diz isso, que quando há batismo, há arrependimento, batismo é demonstração de arrependimento, mudança de vida, há alegria nos céus, há festa nos céus. E então nós nos unimos aos anjos dos céus nessa festa, nesse louvor, pelo batismo da Bruna. A Bruna é alguém que, como o pastor falou, uma bela jovem, talentosa, que vai ser uma força com a sua juventude, com a sua energia, seu otimismo, seu entusiasmo. É uma força para a nossa igreja, uma força para o nosso coral jovem, né, onde ela já está enganjada. Eu fiquei assim, muito tocado numa noite que eu cheguei aqui, e ela, do coral, foi a primeira pessoa que chegou, né? Às 7 horas ela já estava ali, né? E ela até perguntou: vai ter ensaio? Eu falei: vai ter sim, terá o ensaio, né? Que coisa maravilhosa. Que esse entusiasmo continue sendo visto na sua vida, porque através do coral, do seu talento, vidas serão tocadas, transformadas, e a mesma alegria que você está sentindo, essas vidas passarão a sentir também, né? Deus seja louvado. E não se esqueçam que Jesus quer levar para o céu famílias inteiras. Ele quer levar a Bruna, o pai da Bruna, a mãe da Bruna, os parentes e todos, né? O céu será céu, um lugar maravilhoso ao lado dos nossos queridos, né? Então, ela tem a família de vocês, e agora ela tem uma família um pouco maior, a família adventista, que tem em torno de 20 milhões de membros ao redor do mundo. A igreja adventista é a igreja evangélica mais presente. Não é nem a igreja evangélica, é a igreja que está mais presente em mais países do mundo. Não há nenhuma outra igreja que seja presente em tantos países do mundo como a igreja adventista do sétimo dia. Então, se ela for para qualquer dos 200 e poucos países onde existe a igreja adventista, ela vai encontrar ali uma família. Se identificar com a adventista, ela vai ser recebida, amada, vai ser apoiada, porque ela vai fazer parte, já está fazendo parte da família adventista, assim como, né, ela é família de vocês. Amém? Assim como vocês a amam, tem carinho por ela, nós também a amamos, temos carinho por ela. Bruna, esse
Este é o seu pastor, o pastor Disseu. E ele, como ministro do Santo Evangelho, nesta noite, te batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem ficar só mais um pouquinho aqui? Eu queria fazer uma oração com vocês. Posso fazer uma oração com vocês? É muito bom poder estar aqui com vocês. E a respeito da sua religião, eu gostaria de pedir a Deus uma bênção nesse momento para a gente terminar o culto. Mas sabe, existem outras pessoas aqui que não são adventistas do sétimo dia e vieram à igreja nessa noite. E eu queria fazer um desafio para eles também. Vocês podem esperar só um pouquinho? Eu queria orar por você que não é adventista do sétimo dia, que não foi batizado na igreja adventista, mas que talvez nesta noite gostaria de ter assim um momento especial, ter uma bênção, buscar uma oração. Haveria alguém que gostaria de vir aqui se unir à família da Bruna nessa oração para a gente orar por você? Você que não é adventista, que não é batizado, pastor, mas a primeira vez que eu vim na igreja. É apenas uma oração que eu gostaria de oferecer para você. Você tem coragem de levantar aí onde você está e vir aqui junto? Se tiver, venha. Isso, venham cá. Tem um amigo adventista que veio com você? Vem com essas pessoas, vem com seu amigo. Só para a gente. Se você veio durante a semana, algumas vezes aqui à frente, nesse momento de oração, venha cá. Nós vamos terminar nosso culto com essa oração. Quem te trouxe? Quem te convidou para vir no batismo da Bruna? Vem aqui, ó, pertinho dela, aqui no batismo. E talvez você venha dar um passo e diz assim: um dia também eu vou passar por esse batismo, vai ser bom para mim. Hoje, esse culto tocou meu coração. O Senhor falou meu coração, foi maravilhoso. Então, se tocou teu coração, dá um passo. Vem aqui. Há mais alguém? Então vou pedir para a igreja ficar em pé agora. Eu sei que tem que ter coragem, né? Mas que bom que vocês estão aqui. É apenas uma oração. E a Bíblia diz: se a gente orar bastante, a gente vai ter muito poder. E se a gente não orar, o poder vai ser limitado. Então vamos orar. Todas as famílias precisam, não precisam? Mais alguém gostaria de vir? Mais alguém tem vontade? Hoje tem buscado um sucesso em Deus e hoje a palavra de Deus falou ao teu coração? Venha cá. Dê um passo. Então feche os seus olhos aí onde você está, para você não pensar em nada do que está acontecendo aqui, para a gente falar somente com Deus. Feche teus olhos. Querido Deus, nesta noite nós te agradecemos as muitas bênçãos em nossa vida. E nós te agradecemos também, Senhor, o privilégio de poder estar aqui diante desse tanque batismal, onde vimos a Bruna consagrar a sua vida a Ti. Foi maravilhoso ver, Senhor Deus,
que o poder do Teu Evangelho tem tocado o nosso coração, que a Tua palavra falou a nossa vida nesta noite. E aqui estão os familiares da Bruna, os amigos, aqui estão essas queridas pessoas que vieram também à frente para dizer para Deus: Deus, eu estou aqui, olha para mim com misericórdia e com amor. E como Abraão, Senhor Deus, que foi chamado de Teu amigo, que cada um de nós possamos ser amigos de Deus. Que a casa de cada um de nós seja abençoada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma boa semana. Que Deus te abençoe. Que Deus lhe dê uma boa semana. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. E que essa nova semana que se descortina diante de você seja uma semana muito feliz, de vitórias no poder de Jesus Cristo. O nosso grupo vai cantar para você ir cantando, ouvindo, falando com Deus. E uma semana de muitas bênçãos, um fim de ano abençoado na paz de Jesus Cristo. É o meu desejo a todos vocês. Vamos terminar o culto cantando essa música que ficou muito importante para nós. Vamos lá? Vamos ficar em pé. E assim nós já estaremos nos despedindo. Temos uma confraternização lá embaixo. Todos são convidados. Vamos cantar. Imenso é o Teu amor, em Tuas águas eu me deixo levar, me limpas e me curas, minha alma clama por Ti, Rio da vida, Rio que traz a paz que eu tanto almejo, Rio tranquilo, sereno, rio de paz, que eu possa sentir o fluir do Teu poder. Jamais irei de Ti fugir, Teu rosto eu desejo contemplar. Eu quero ver Tua glória, toma minha vida, eis-me aqui. Rio, cante. Da vida, Rio Que traz a paz que eu tanto almejo, Rio tranquilo, sereno, rio de paz, que eu possa sentir o fluir do Teu poder. Rio. da vida. Que essa semana seja uma semana de vitórias para você. Que Deus possa levá-lo para sua casa em segurança. Que eu tanto almejo, Que Deus possa ser o tudo que você estava procurando. E que traga você de volta muitas vezes até essa casa. Deus abençoe a todos. Que eu possa sentir o fluir do Teu poder. Que eu possa sentir o fluir do Teu poder. Que Deus possa levá-lo em paz. Uma boa noite a todos. Sejam felizes com Jesus essa semana.